né? Conversávamos aqui na quarta-feira, o pastor João Alfredo, que está ministrando as aulas aqui, estamos numa sequência do livro da carta de Paulo aos Efésios. Já aproveito essa oportunidade já para esse momento, para convidar você a estar aqui quarta-feira. Tem sido significativo isso, e tem sido bênção de Deus. Na quarta-feira passada foi de grande valia para nós. Então, se você puder fazer um esforço para estar aqui, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, porque conforme, se essa pesquisa realmente está certa, né, e eu creio que alguns dados dela com certeza estão, né, a gente precisa ter mais contato com a palavra de Deus. Os dias não estão fáceis, e tudo isso que ele falou ali fazem parte do cotidiano das pessoas de hoje. A gente tem vivenciado isso em pessoas cristãs, pessoas do nosso meio cristão, que têm passado por dificuldades sentimentais grandes, por depressão, por síndrome do pânico, por ansiedades, por culpa, muita falta de perdão, muitas coisas que têm envolvido a nossa caminhada cristã, né? E isso não deveria ser assim. Na verdade, não deveria ser assim. A gente sabe que somos pessoas, que somos humanos, né? E a gente também usa aí um pouco isso para, não como uma desculpa, mas como uma muleta para nos apoiarmos muitas vezes em coisas que nós podemos melhorar, mas a gente pensa, não, eu sou humano, então eu posso fazer, eu sou humano, então é assim mesmo que acontece, né? Logicamente que nós temos as nossas dificuldades, logicamente a gente tem as nossas fraquezas, logicamente a gente passa, como a pastora leu no começo aqui, momentos difíceis na nossa caminhada, porque as coisas são assim na vida da gente, né? Na vida de cada um de nós, mas a gente precisa tentar superar isso. A gente precisa buscar em alguma fonte que a gente consiga vencer isso, que a gente consiga superar dificuldades que acontecem na nossa caminhada e que podem ser resolvidas, podem ser trabalhadas dentro de nós, né? Quando a gente vê hoje, e aí eu considero a pandemia um grande divisor, ou um divisor importante para a igreja, porque a pandemia ensinou as pessoas a acessar tudo que é forma de informação, porque nós não tínhamos culto, nós não tínhamos acesso a praticamente nada, ficamos trancafiados dentro de casa por um bom tempo. Necessário isso, foi, no mundo inteiro foi assim, e a gente se acostumou a receber tudo pronto. Quem sabe seja essa a nossa grande dificuldade hoje, né? A internet, o que a gente vê hoje, quem tem Instagram, e eu tenho hoje, por vias da igreja, por vias de ter um contato maior, eu acho que isso hoje é inevitável, né? Vocês, quantas mensagens, quantos textos, quantas palavras vocês recebem por dia se você acessar o teu Instagram? Não, nem falo, eu não tenho Facebook, mas só o Instagram. No meu aparece 30, 40, sei lá quantas. Quantas dessas mensagens, quantas dessas palavras a gente vai buscar a referência bíblica delas? Não sei se alguma, né? Então a gente está recebendo tudo, porque o mundo está se desenvolvendo dessa maneira. A gente está recebendo tudo, a gente está vivendo isso tudo, né? Então a gente tem visto, e eu tenho visto, né? A gente, não é que a gente se obriga, mas é importante para a gente ver as postagens, e isso acontece muito, o compartilhar de pessoas cristãs com mensagens, com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, estão falando sobre, mas de uma maneira completamente equivocada, e a gente fica em dúvida, e a gente teme, e a gente entra em conflito. Será que está certo? Será que eu estou certo? Por quê? Porque a gente não tem
o cuidado de verificar na fonte principal, que é a Bíblia Sagrada, se aquilo realmente está escrito ali, se aquilo realmente é o contexto daquela mensagem, né? Ou passar uma mensagem e perguntar. Tem uma irmã aqui que pergunta muita coisa para a gente, manda mensagem para a Chile passa para mim, daí eu estudo, retorno. Qualquer dúvida que ela tem, ela manda mensagem. Até das coisas mais simples, até as coisas mais, até meio, a gente precisa parar para pensar um pouco para respondermos, né? Dar uma estudadinha ali, pegar as referências, dar uma voltada para responder. O que isso traz para nós hoje? Traz que muitas vezes a gente não está conseguindo enfrentar as nossas próprias dificuldades, porque a gente pensa que tudo vai vir na rede. Tudo vai vir na rede. Na rede tem tudo. Na rede tem palavra para tudo que é tipo, tudo que é gosto, tudo que é qualidade. E a gente acha que aquilo vai suprir as nossas necessidades, né? Que aquilo vai fazer com que a gente entenda as coisas. E nem sempre é assim. Tem muita coisa boa, sim, mas tem muita coisa ruim. Tem muita coisa que não serve para nada. Não serve para nada. Então a gente precisa ter essa condição. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ter, quando a gente começar a ter acesso à palavra de Deus, quando a gente começar a entender, e o que eu vou falar hoje aqui sobre uma passagem de Jesus, exclusivamente dele, de algo que ele falou para a gente vai entender que dentro dessa mensagem que ele tem implícita, não digo assim a solução, mas ele tem um caminho para que a gente possa adentrar na nossa alma, nas nossas emoções, e fazer com que elas sejam tratadas por nós mesmos, tratadas por nós com Cristo, em Cristo. E a gente vê um número grande, hoje a gente vê um número grande de suicídios de pessoas cristãs. Não é muito divulgado, mas existem. Pastores estão tirando sua própria vida. Pessoas estão em conflito, porque o mundo está em conflito. O mundo está se preparando para aquele que vai chegar e ter a solução para tudo, que é o anticristo. Então é necessário que essa evolução seja conflitante, porque o impacto do anticristo vai ser justamente esse: eu vou resolver tudo e vai todo mundo ficar bem. Esse é o grande engano. Então a gente está nessa mesma condição. Então a gente tem sofrido, a gente tem ficado angustiado, a gente tem tido pautas de medo, de pânico, de dúvidas, o que será que vai acontecer, porque a gente não tem sabido tratar o que está dentro de nós, aquele que está em nós, aquele que anda conosco, né? Quando a gente vê a palavra de Jesus dizendo para nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o que a gente faz com isso? A gente acha apenas um versículo bonito, uma palavra de promessa, para que você comece o teu dia animado. E quando a gente entende e vê que o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, e que Deus fala: olha, a partir de hoje o Espírito vai vir, você vai ser templo do meu Espírito. O que a gente faz com isso? Nas nossas dificuldades, eu digo. Quando está tudo bem, quando está tudo alegria, às vezes a gente nem pensa nessas coisas. Mas a questão é preparar a igreja como? É preparar a igreja para dificuldades que ela vai ter que enfrentar. Dificuldades que eu estou enfrentando hoje, dificuldades que você está enfrentando hoje. E como solucionar isso? Entrar na concha e ficar ali? Não. A gente precisa ter algo dentro da palavra de Deus que nos dê um subsídio necessário para que a gente consiga superar essas coisas. A pastora leu aqui no começo: há tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de abraçar, mas em todas essas circunstâncias, quem está comigo e quem está com você? Porque no começo do texto, o que vai dizer lá? Que todas essas coisas, Deus está por conta de todas elas. Só que existe algo em nós que precisa reagir à posição que o mundo está querendo nos impor.
E o mundo está querendo nos impor isso pela mídia, pela rede social, por conversas, por coisas que não nos edificam. E a gente sofre, e a gente teme, e aqui eu arrisco a dizer até que muitos já perderam a fé, porque deixaram de entender-se com aquele que é o que nos faz superar todas as coisas. É aquele que nos faz entender todas as coisas. Na quarta-feira passada aqui, o pastor João falou sobre o nome da nossa igreja, Eccaléu, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 6, ele deu ênfase numa palavra que eu achei muito importante: nós pertencemos a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo, esse é o Eccaléu, você pertence a Jesus Cristo. Ele explanava sobre a importância da palavra pertencer. Sabe, é propriedade, você vê nos carros aí, né? A pessoa compra um carro, coloca lá, propriedade exclusiva de Jesus. O carro é propriedade exclusiva de Jesus, e a pessoa? Como é que a gente tem lidado com isso, irmãos? Então a gente precisa trazer isso à tona, porque a igreja precisa saber disso e buscar na fonte correta. Na fonte correta. E tem uma passagem bíblica que nos traz isso, que está em Mateus capítulo 11, também uma passagem muito conhecida, que a gente vai na casa muitas vezes de pessoas que estão passando por problema, a gente leva essa mensagem, né? Mas a essência dela, porque ela faz parte, se você pensar, não sei se vocês lembram daquela caixinha de promessa que tem, né, tem aí para vender, né? Que você pega ali só tem versículo bom, né? Ali é bom de ver, a caixinha de promessa é boa, porque ela só tira bênção. E ali tem essa passagem aqui, né? Veja lá, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Veja o que está dizendo aí a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis, o que diz lá? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para quem que Jesus está falando isso? Para as pessoas que estavam numa clínica de repouso e estavam precisando de uma força para se recuperar? Não, Jesus está falando para mim e para você isso. Jesus está falando isso aqui para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está entendendo a palavra de Deus. E daí ele volta: tomai sobre vós o meu, o que é? Jugo, vírgula, aprendei de mim, vírgula, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Este versículo se divide em quatro partes, podemos dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo, 1. Aprendei de mim, 2. Que sou manso e humilde de coração, 3. E encontrareis descanso para a vossa alma, 4. Sem pestanejar, qual deles você escolheria para ser a sua palavra de hoje? Pensa um pouquinho. Eu posso falar a minha opinião primeiro. Eu escolheria: encontrareis descanso para a tua alma. Alguém escolheu tomar sobre vós o meu jugo? Escolheu, Thaís? Entra. Alguém escolheu aprendei de mim? Alguém pensou aprender a ser manso e humilde de coração? Ou a gente já vai no 4? Hein?
encontrareis descanso para a vossa alma. Estamos tudo junto. Mas essa passagem que Jesus traz para nós, ela traz um significado importante, porque existe uma simbologia ali que pode se refletir como uma verdade, deve se refletir como uma verdade na nossa vida, para que a gente consiga superar determinadas coisas que a gente não está conseguindo. Quando a gente está num regime, aqui a palavra diz jugo. E o que é o jugo? Se a gente tiver uma foto de um jugo aí, por favor. O jugo, na época e hoje, quem já viveu em fazenda ou no interior, alguma coisa, sabe que é jugo, né? É uma canga, né? Uma canga de uma coisa só, não, de dois. Normalmente são 2 bois, né? Não dá para colocar um boi e um cavalo, não vai dar certo. Não dá para colocar um boi e um jumentinho, não vai dar certo. O jugo normal que são 2 bois. Sabe como é que funciona isso na realidade? Por isso Jesus traz aqui para nós. Sabe como é que funciona esses 2 bois? Como é que é a escolha dos 2 bois? Não são 2 bois novos, e nem 2 bois mais antigos, ou de mais idade. Normalmente se coloca um boi experiente e um jovem. Pergunta 2 de hoje: qual você queria ser? Quem escolheu o jovem? Então os outros escolheram o boi mais experiente. Né, pastor João? Hein, pastor João? O que quer dizer isso? O que Jesus está dizendo aqui? Tomai sobre vós o meu jugo. O mundo existe um jugo que é pesado e que é duro, e que a gente não consegue levar, nem que a gente tente. O jugo do mundo, a escravidão do mundo, ela faz com que a gente entre em conflito com a gente mesmo, com a fé que a gente tem, com as coisas que nos cercam, com tudo que está à nossa volta. Por quê? Porque é feito para isso mesmo. Esse é o fundamento da escravidão do mundo. Esse é o jugo do mundo, a canga pesada. Mas Jesus, quando está falando aqui para nós, e no final ele vai falar o porquê disso: tomai sobre vós o meu jugo. O que Jesus está dizendo aqui? Você vai trocar de jugo? Sim. Você não vai ficar sem jugo, não. Aí eu volto naquela mensagem: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Elas têm uma similaridade aqui. Você não deixa de tomar a cruz, você não deixa de ter o teu jugo, você não deixa de ter o mesmo posicionamento ali. Só que neste momento Jesus está falando: você vai tomar o meu jugo. Você vai tomar o meu jugo. E aí eu creio que nessa posição que a gente está vendo, qual é a função do boi no jugo que é mais experiente? Qual é a função dele? Ensinar, guiar, porque o novo está todo espalhafatoso lá, todo se debatendo, todo cheio de querer fazer por onde sozinho. Mas o mais experiente não. O mais experiente sabe o caminho, o mais experiente sabe como escapar de alguma trilha perigosa, o mais experiente sabe tomar o atalho, o mais experiente conduz, ensina, e faz com que aquele mais novo suporte as cargas, porque ele faz a força primeiro, ele faz a força antes. E aqui Jesus está dizendo isso exatamente para nós: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês, aprendam de mim,
Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Então o que Jesus está dizendo para nós hoje? Toma sobre a tua vida o jugo de Cristo, porque Ele está te conduzindo, Ele está te guiando, Ele está te ensinando, Ele está depositando em você a certeza de que você vai chegar naquele ponto. A carga que está sobre você está também sobre Ele ali na frente, te conduzindo como a experiência, como a vitória, como aquele que venceu, como aquele que sabe como conduzir as coisas. A gente não pode tentar e ficar sempre como crianças, caindo nos mesmos, incorrendo nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias, porque a gente tem escutado, tem olhado, tem visto, e existem muitas coisas que estão atrapalhando a fé cristã, chamadas de cristã. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, a gente tem que tomar cuidado com frases que a gente escuta, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem acesso, porque isso, em vez de nos colocar sob o jugo de Jesus, pode nos estar colocando sob o jugo do mundo, sob o jugo da escravidão mundana, e aí a gente não consegue sair, porque Jesus veio justamente para isso, para nos libertar. Por isso aquela música, nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. Então ande com Jesus, ande com Jesus na tua dificuldade, deixa Ele guiar a tua vida, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Ele vai te ensinar, para que na hora que você precise, você tenha um ensinamento, e você não é mais aquele boi novo, achando que sabe tudo, e que vai resolver as coisas por tua conta. Não é. Caminhe com o Senhor, aprenda de Jesus, aprenda dEle, tenha acesso a isso na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada. Não deixe isso escapar de você, porque os nossos sofrimentos muitas vezes são causados, e eles não conseguem se superar em nós, porque nós queremos fazer as coisas pelo nosso jeito, pela nossa força, achando que aqui a gente é aquele boi forte, novinho, e que sabe ir sozinho, que não precisa de ninguém. A gente precisa do Senhor na nossa vida, a gente precisa, porque a gente é pertencente a Ele. Esse é o nome desta igreja. Nós pertencemos a Jesus, nós somos propriedade, Ele tem autoridade sobre a nossa vida, mas a gente tem que se colocar, porque Ele está falando assim, tomem, Ele está fazendo tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim. E daí Ele continua, para ir porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele diz que não vai ter jugo e não vai ter fardo? Não, tem jugo e tem fardo, mas o jugo é suave. Por que é suave? Porque você está andando com Ele. Porque a carga é leve, porque o fardo é leve, porque você está andando com Ele, porque você está deixando a tua vida pautada nele, porque você tem dentro do teu coração que você pertence a Jesus. Essa é a nossa diferença. Se a gente não pensar assim, nós vamos sofrer na nossa casa, vamos sofrer na nossa família, vamos sofrer no nosso casamento, vamos sofrer com nossos filhos, vamos sofrer no nosso emprego, vamos sofrer na nossa vida diária toda, porque o sofrimento a gente cria para nós mesmos e faz dele, muitas vezes, um costume. Então a gente precisa tomar isso e experimentar andar com aquele que é o Senhor, com aquele que é Deus, com aquele que pode nos fazer passar, como a palavra do Senhor diz, passar pelo fogo e não se queimar. Palavra de promessa que todos nós, se você passar pelo fogo você não vai se queimar, se você passar pela água você não vai se afogar, desde que você esteja com o Senhor.
e desde que você entenda que isso é o teu motivo de vida, e desde que você entenda esse pertencer, esse pertencente a Cristo, é isso que faz você trocar o teu jugo. Por isso a gente vê na palavra, a gente entende que o significado de Cristo, de romper, né? De fazer, de desfazer as obras do diabo, de desfazer o jugo do diabo sobre as nossas vidas. Não pense você, o inimigo tenta pôr sobre nós, o apóstolo Paulo adverte sobre isso: não se deixem colocar novamente pelo que vocês tinham, pelo jugo que vocês tinham. Na cruz Jesus quebra isso, na cruz Jesus troca isso, na cruz Jesus possibilita de que a gente caminhe com Ele, vendo o que Ele está dizendo, buscando o fortalecimento nele, buscando o caminho que Ele está propondo, porque o caminho que Deus está propondo é o melhor caminho. A vontade de Deus é a melhor vontade, a soberania de Deus é a soberania de Deus, e isso tudo vai acontecer a partir do momento que a gente ouça isso, e que a gente entenda que isso existe. Lembre-se, quero reforçar para você, você não vai deixar de levar a sua cruz, você não vai deixar de caminhar com um jugo sobre a sua vida, e você não vai deixar de ter carga sobre a tua vida. A diferença é essa, que eu hoje não estou mais debaixo do mundo, do jugo do mundo, da força de Satanás. Hoje eu estou debaixo do jugo de Jesus, que é suave, carregando o meu fardo, sim, mas sabendo que junto com ele se torna leve. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Se a gente conseguir fazer isso, o que vai acontecer? Como é que a gente vai vencer? Como é que a gente vai se posicionar a cada dia diante das adversidades? Porque elas vêm, a pastora leu aqui no começo, elas vêm mesmo. Tem tempo de chorar. Veja que a Bíblia diz: tem tempo de deixar de se abraçar. Leia todo o capítulo 3 de Eclesiastes, leia tudo isso, veja ali o que Deus está falando. Então, quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a colocar isso diante da nossa vida e diante do Senhor, o nosso acesso, e daí por isso que eu trouxe aquela pesquisa ali, né? E é o que eu disse para você: se ela estiver certa, quantos de nós fazemos isso? Ele falou ali: o que você está escutando aqui não vai fazer muito efeito se a pesquisa está certa, vai dar um start. Amanhã o que você vai fazer? Se você voltar nessa palavra, no 3, no 4º dia, o acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, irmão, não é livros, hein? É Bíblia. Eu não sou contra livros, mas eu sou mais a favor da Bíblia, completamente a favor. Então eu prefiro Bíblia, recomendar a Bíblia. Leitura da palavra. Você precisa, veja bem, você precisa ir na palestra do Pablo Marçal, do David Leonardo, para ouvir dele o que Jesus está dizendo pessoalmente para você. Você precisa de uma palestra motivacional cristã para te fazer entender determinadas coisas. Se você pode vir aqui ler Jesus dizendo para você em particular: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, que ele é suave. Tomem sobre vocês as cargas, mas ela vai se tornar leve. Essa é a presença. A gente tem que nutrir isso diariamente. A nossa mente, ela precisa nutrir isso diariamente para nos defender das astutas ciladas, dos dardos inflamados. Efésios capítulo 6, o pastor João vai falar daqui uns dias, mas eu vou dar como é que chama? Um spoiler. Lá fala da armadura de Deus para nós, né? O pastor João vai falar da armadura para a igreja.
mas trazendo para nós as formas de defesa de uma armadura, quais são? Capacete e couraça, né? O escudo aqui. Escudo, couraça e capacete. Essas são armas de defesa. Diz lá em Efésios 6, capítulo 10 em diante. Qual é a única arma de ataque que lá diz? Espada. E aí ele diz o que é a espada. O que é a espada? Palavra. A gente se defende com fé, a gente se defende com as armas que tem lá. Mas na hora de atacar, e atacar a dificuldade, de atacar a depressão, de atacar o medo, de atacar a angústia, de atacar o pânico, de atacar a falta de motivação, a gente vai atacar como? Palavra de Deus. Palavra do Senhor é o que nos reabilita. É o que nos reabilita diante dele, porque ele está, se a gente entender que ele está na condução, se ele no jugo está junto com a gente ali, o caminho vai ser certo, a vitória vai ser certa, a bênção vai vir, a necessidade vai passar, a tristeza vai passar. Nós vamos superar as coisas, mas existem posicionamentos que o cristão precisa ter. Não é só de ouvir falar. E essa é uma verdade que isso tem nutrido em muitas e muitas pessoas hoje. É um engodo espiritual, entre aspas, evangélico. Mas a verdade está aqui. Você tem um jugo sobre a tua vida, você tem um fardo para trabalhar sobre ela. Não tem ninguém aqui que está saracoteando, livre, leve e solto, achando que está tudo bem, que não vai... Não é fácil. Mas se nós olharmos para o que a Bíblia está nos dizendo, se nós nos colocarmos diante do Senhor, as dificuldades virão, mas eu sei, a carga está meio pesada, a carroça está com o freio de mão meio puxado, mas eu tenho aquele que é meu parceiro de jugo, que está na minha frente, me dando condução, me ensinando, me fazendo vencer, me fazendo interpretar as coisas, me fazendo entender o que está acontecendo e me levando para o caminho certo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começar a ver isso, a nossa dependência de Deus, ela vai ser tremenda, ela vai ser poderosa, ela vai estar ao nosso alcance, e Deus vai estar nos abençoando poderosamente aqui, não somente dentro da igreja, mas nos lugares aonde a gente buscar, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Às vezes aparece um problema em casa, você tem que resolver, aquilo te angustia de uma forma tal que você não consegue ver que solução vai ter. Ande com Jesus, peça para Ele. Estou com uma dificuldade, estou meio deprimido, não estou vendo esperança, não estou vendo. Ande com Jesus. Ele nunca vai deixar de te mostrar o caminho certo. Se eu entender que Ele está ali como o mais experiente, como aquele que sabe o caminho certo, se eu estiver junto com Ele, não é deixar lá Ele que faça tudo sozinho, que também é um engodo espiritual evangélico, que Deus tem que resolver tudo para nós, que Jesus tem que resolver tudo para nós, e a Bíblia não está dizendo isso para nós. Tomem sobre vocês um jugo, venha caminhar comigo, venha caminhar comigo. O que ele dizia aos discípulos? Quando os caras, eu já preguei aqui, iam dar desculpas, não, peraí, deixa eu enterrar não sei quem, deixa os mortos enterrar os mortos, venha comigo. Pedro, a partir de agora você não vai mais pescar peixe, você vai ser pescador de almas.
Cristo está à porta de cada um de nós, do nosso coração, da nossa vida, do nosso entendimento, para nos fazer encontrar o caminho verdadeiro, para nos fazer encontrar o caminho que leva à vida eterna. Porque o caminho do mundo, você sabe, leva à perdição, mas o caminho com Cristo leva à vida eterna. Eu tenho que andar com Ele. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso entender dEle, eu preciso aprender dEle, eu preciso carregar os meus fardos se necessário, mas sabendo que tem alguém comigo, me dando suporte, apoio, direção, estudo, ensino. Aprendam de mim, ele diz. Mas a gente muitas vezes, como eu falei no começo, já para partir para o final da mensagem, a gente quer interromper o ciclo e já ir naquilo que mais nos agrada ouvir. Poxa, pastor, você está falando de jugo, mas eu pensei que... Não, Jesus está falando. Existe. Só que Ele é suave, quando eu estou com Cristo. E como é duro, às vezes, a gente entender isso. Como é duro, às vezes, a gente entender isso. Né? Quanto as indústrias farmacêuticas do mundo têm faturado com remédios para depressão, síndromes e etc, etc, etc. Parou para pensar nisso? Quantas e quantos têm apelado para tudo isso? Quando a gente soubesse, e a gente cresce, e a gente praticasse isso aqui. Senhor, o fardo não está fácil. Parece que está pesado, barbaridade. Jesus está dizendo para você, vem comigo. Experimenta andar comigo. Experimenta caminhar comigo. Nossa vida pode ser transformada a qualquer momento. Mas a gente tem que escutar isso, para que a gente consiga interpretar isso. Não dá para viver de outra forma, gente. Nós somos pertencentes a Jesus. Ou é, ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso? Procedência maligna. Ou é ou não é. Quando se é, e aqui todos, eu creio, são decisivos em dizer que sou, a palavra é para nós. Toma sobre vós o jugo de Jesus. Aprenda dele. Aprenda a ser manso e humilde de coração, e vos aliviarei em todas as coisas. O Evangelho de Mateus capítulo 6 vai falar das ansiedades. Aquele texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão, e assim vai. As coisas para trás que passaram ali, as ansiedades da vida, elas desaparecerão. Mas lógico, a gente está falando de algo que a gente precisa praticar, que a gente precisa ouvir e lembrar-se quando as coisas vierem, porque ao primeiro plano a gente não vai querer entender isso, a gente vai querer que Deus resolva aquilo imediatamente. Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando, venha comigo, eu vou te mostrar como é que vai sair disso, eu vou te mostrar como é que vai entender isso. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Não vou porque aqui o que veio a mim de Deus é isso. O que eu for falar mais aqui talvez seja meu, e aí não vai edificar ninguém. Mas eu preciso andar sobre isso. Você precisa andar assim. Você precisa andar assim. Então que o Espírito Santo de Deus nos dê a força, a graça e o poder, para que a gente possa entender, deixar Deus se manifestar nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém? Que o poder de Deus esteja movendo em nós isso. Tome essa palavra sobre a tua vida hoje.
Medite nela, amanhã, depois da manhã. Comece a fazer esse, não vou dizer esforço, porque nunca vai ser esforço ler a Bíblia, não pode ser esforço, né? Não pode ser obrigação, não é por aí, é por querer ver Jesus, encontrar, falar com Deus, ver Deus falando com você, é através da palavra dele. Aí ele fala, ali ele fala, ali ele resolve, ali ele traz aquilo que é necessário fazer. Você vai sentir no teu coração, o Espírito Santo vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela tua presença aqui hoje.